Aí, tá vendo? É esse tipo de atitude aí que faz o Bolsonaro ser eleito. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me acompanhar nas diferentes redes sociais, pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal lá no padrim.com.br/Jana Viscardi, ou aqui mesmo, se tornando um membro no YouTube. E você pode, como sempre, interagir comigo nas diferentes redes e aqui embaixo, deixando a sua observação sobre esse conteúdo e compartilhando esse material com outras pessoas, que é o que ajuda esse canal a continuar a crescer. E o meu papo de hoje é um papo mais livre no sentido de que não tem roteiro, porque eu decidi fazer uma conversa com vocês sobre um tipo de argumentação que eu tenho visto por aí, que já virou inclusive piada nas redes sociais, e que me faz pensar um pouco sobre texto também, né? E texto aqui sendo entendido como o conteúdo que está sendo veiculado, tanto quando você fala, ou quando você sinaliza, ou quando você está ali escrevendo. E que fala é essa? É justamente essa que vem para te dizer que é o que você está fazendo que está elegendo Bolsonaro. Quando a gente pensa num texto, um texto é algo que veicula um conjunto de informações, de ideias. E esse conjunto de informações e de ideias inevitavelmente vai imprimir os entendimentos de mundo, as escolhas, as informações que aquela pessoa que escreveu tem. Quando eu digo isso, eu já deixo claro para você que todo texto vai ter algum tipo de viés ideológico, porque você parte de um lugar de entendimento de mundo e das ideias que estão naquele texto para produzi-lo. E aí, quando eu vejo, por exemplo, a argumentação que é: olha aí, o que você está fazendo é o que vai eleger Bolsonaro, me chama a atenção porque muitas vezes essa é uma crítica, digamos assim, que é veiculada às esquerdas. E aí eu tô colocando esquerda aqui no plural porque não existe uma coisa só, não é um emaranhado de uma coisa só, que é essa tal esquerda. E aí você pode fazer essa mesma conversa para a direita. O meu olhar aqui é porque muitas vezes quando eu vejo essa fala de é isso que vai estar elegendo ou que elegeu o Bolsonaro, ela é uma fala que é como se ela terminasse a conversa, não há mais o que dizer, porque está dado o veredito. É isso que você está fazendo que elegeu o Bolsonaro, e é claro que por trás disso tem uma crítica, e uma crítica que diz: você não deveria mais fazer essa dada coisa. O problema é que esse argumento ele é bem genérico e serve para qualquer coisa. Você pode estar tendo uma conversa, um debate, uma discussão com alguém sobre uma coisa X, uma crítica ao que essa pessoa está falando ou fazendo, e alguém vir e dizer: tá vendo? É isso que fez Bolsonaro ser eleito. E me incomoda esse tipo de conversa porque ela é muito genérica e simplista. Justamente por se encaixar em qualquer coisa, ela não necessariamente tem a ver ou reflete de maneira mais aprofundada sobre aquilo que está sendo trazido ali. Quando eu digo isso, não é para dizer que a gente não pode refletir sobre os elementos que levaram à eleição de Bolsonaro. Mas isso não significa fazer um olhar muito raso sobre qualquer ação para dizer que qualquer coisa foi o que elegeu o Bolsonaro, e essa qualquer coisa é uma atitude da esquerda, sem refletir sobre todo um conjunto, um ecossistema que levou à eleição dele. E o meu problema com essa fala é a gente pensar o quanto ela pode querer calar esse grupo de indivíduos que propõem discussões e reflexões. E isso, claro, nada tem a ver com a tal autocrítica que se pede de dados setores. Não significa deixar de fazer uma dada crítica, mas essa minha conversa aqui, sem roteiro, é no sentido da gente começar a avaliar, na verdade já tem gente que faz isso, mas pensar em que contextos esse tipo de argumentação é trazido, porque ele inevitavelmente tem aí por trás um olhar sobre o que é a tal esquerda, um olhar sobre o que se pode fazer, o que fez essa esquerda e que levou à eleição de Bolsonaro, e a concentração do olhar, inevitavelmente nessa hora, sobre aquilo que é responsabilidade da esquerda na eleição de Bolsonaro.
E nisso a gente tem justamente a concentração em um lado só da história, em uma parte dessa complexa história que é a eleição de Bolsonaro, que acaba, na minha visão, no que eu tenho visto por aí, na tentativa justamente de silenciamento de conjuntos de reflexões que são feitas nesse lugar de assustar o outro, porque é isso que vai levar à eleição de Bolsonaro. E me parece, então, um simplificador que aí sim pode nos levar à eleição de Bolsonaro, porque é como se como muitas das reflexões não pudessem ser feitas, porque nunca é hora de serem feitas, porque estamos aí prestes a eleger Bolsonaro de novo, exclusivamente por conta disso. E aí nisso as pessoas deixam de olhar para esses tantos elementos que são significativos para o que foi a eleição de Bolsonaro em 2018. E quando eu falo do texto, é porque é isso, o texto ele tem dentro dele a forma como a gente entende o mundo. E quando a pessoa se concentra muito em dizer que é isso que faz a esquerda eleger Bolsonaro, ela tá, na verdade, o que ela tá fazendo é rotular a esquerda, porque aí tudo que é dito por essa tal esquerda, ou esse conjunto de coisas que vão sendo rotuladas como coisas da esquerda, vão sendo recriminadas e impossibilitadas, digamos assim, e por isso que eu disse que silenciadas em favor de um bem maior. E aí eu acho que nisso a gente perde a criticidade, porque não pode se falar muitas coisas, ou sei lá, você tem alguém aí determinando o que pode ser dito, porque são essas pessoas que estão dizendo que, tá vendo, assim a gente elege Bolsonaro, então muitos tópicos vão sendo apartados em favor dessa outra coisa que não se sabe muito bem o que é e não se sabe muito bem o que são esses aliados e o que representam, o que querem, porque no final das contas a gente não se pode mais dizer tantas coisas justamente em função dessa frase genérica que é colocada como uma etiqueta em muitas posturas, que são posturas que fazem uma reflexão crítica sobre o que as pessoas estão fazendo. E aí, quando eu digo isso, eu não estou falando de quais alianças podem ou não ser feitas, não é o propósito desse vídeo, tá? Pensando nessas articulações políticas. Mas é justamente olhar para esse tipo de texto e o que é que esse tipo de texto está rotulando, e não só rotulando, mas o que é que esse tipo de texto está propondo a partir dessa argumentação genérica de que toda e qualquer coisa elege Bolsonaro. E aí então a gente não pode se esquecer com isso, que essa argumentação coloca a responsabilização na eleição de Bolsonaro num lugar só, que seria na esquerda, e aí a gente ignora todo esse conjunto de figuras públicas que não se posicionaram diretamente ou que aceitaram os dizeres de Bolsonaro e fomentaram os seus dizeres e que nisso fomentaram a sua eleição, porque estimularam que as pessoas ignorassem tudo que dizia, porque em prol, sei lá, de quê, seja da economia ou de qualquer outra coisa. E nesse sentido, a gente nunca pode esquecer que um argumento como esse não procura só informar o outro, né? De que, olha, eu estou te indicando nessa etiqueta o que é que fez Bolsonaro ser eleito, mas persuadir o outro de que é esse tipo de atitude que elege esse outro, que seria esse mal. E aí acaba que fica um lugar de você não tem outro caminho. Se é isso que está se dizendo que elege Bolsonaro e você não quer que Bolsonaro seja reeleito, então você tem que parar com todas essas coisas. E nisso a gente de novo entra nesse lugar da persuasão, que é um lugar um pouco de medo, né? Você não tá com medo de Bolsonaro ser eleito de novo? Então, olha só, você não pode fazer isso, ou aquilo outro. Um exercício da criticidade, que eu acho que a gente tem que ir construindo sempre e cada vez mais, ele passa inevitavelmente por entender o que é que esse outro tá fazendo. Não é só sobre o que eu estou fazendo, mas também sobre o que esse outro está fazendo ao tentar rotular tudo como atitudes que elegem Bolsonaro, em especial quando essas atitudes são sempre atitudes de um único viés ideológico, que seria mais a esquerda, né? Então, é esse lugar de essa esquerda que está fazendo tudo o que faz eleger Bolsonaro, de novo, como esse único e exclusivo lugar de responsabilização. Então, eu acho que o meu convite nesse vídeo de hoje é
claro, entender quais são as discussões com as quais a gente trava um embate, digamos assim, quais são aquelas que a gente deixa de lado, entender por que é que a gente está fazendo isso, qual é o nosso entendimento de mundo para a gente fazer isso, e entender também quem são esses outros que rotulam o que é que pode ou não ser feito, porque é isso ou aquilo que define o que Bolsonaro é eleito, com que autoridade essas pessoas dizem isso, o que pretendem ao dizer isso, e eu acho que é esse conjunto todo que é complexo, que precisa ser cada vez mais compreendido para que a gente avance nas conversas sobre a tal eleição do Bolsonaro e para refletir sobre o que será 2022, para além de colocar o terrorismo nesse argumento genérico que coloca um fim, ou que pretende colocar um fim em muitas das discussões, porque afinal de contas, olha o mal que você vai fazer para o mundo se você der continuidade a essa reflexão, porque você está só contribuindo para a eleição de Bolsonaro. Qual é o papel dos outros articuladores para essa eleição? Por que é só a esquerda que tem que ser colocada nesse holofote de dizer essa atitude que elege Bolsonaro, né? E não pensar o que são as articulações de WhatsApp, o dinheiro envolvido nessas campanhas e tanto mais, envolvimento de milícias, ou seja lá mais o que for, interesses econômicos que fazem com que a eleição de Bolsonaro em 2018 seja possível, além de outras tantas coisas, começadas lá com o golpe contra Dilma, e essas coisas não vêm para o centro, e só essas outras atitudes vêm para o centro. E eu estou falando muito especificamente dessas conversas que têm acontecido em redes sociais e rotulado muito o conjunto de indivíduos como os únicos responsáveis por essa eleição. Então, acho que era essa a conversa bem livre que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Olhar para a argumentação é importante porque textos não só informam, mas persuadem, tem elementos de entendimento de mundo de quem escreve e que pretendem ser articulados para persuadir esse outro, né, a seguir na mesma linha de raciocínio de quem está ali escrevendo. Então, acho que é um pouco isso. Deixo meu beijo para vocês e tchau, tchau.